Olá galera, aqui é o professor Lucas e na nossa aula hoje de Matemática 2 a gente vai continuar a falar de semelhança de triângulos. Lembram que na aula anterior que eu dividi em duas partes e eu falei para vocês que ia dividir em duas partes, a gente começou a falar de semelhança de figuras geométricas, exatamente para poder chegar no nosso ponto, que era semelhança de triângulos. Nessa parte 2, que é a parte final, nós vamos falar de duas propriedades que são muito importantes quando a gente vai analisar semelhança entre triângulos. Que uma das propriedades é a propriedade da altura e nós temos a propriedade também, vou deixar para falar mais na frente para vocês. Vocês vão ver como vai ser, são bem fáceis e vamos poder sair de várias situações, problemas com muita praticidade. Primeiramente, vamos ver as consequências do conceito de semelhança, né? Que eu já tinha falado anteriormente, que a gente provou quando um triângulo ele é semelhante ao outro. Como identificar se os dois são semelhantes. Vamos ler aqui. A ocorrência dos requisitos mínimos para a semelhança de dois triângulos é a característica comum de alguns casos especiais de construção que envolve retas paralelas. É importante compreender que a semelhança não é uma propriedade restrita somente à medida dos lados. Vejam, não é só restrita à medida dos lados. Eu posso fazer aplicação em outras medidas dentro do triângulo. Se dois triângulos são semelhantes, então essa semelhança corresponde aos seus segmentos. Como assim, professor? Agora que a gente vai ver. A semelhança anterior, a gente estava tendo a semelhança dos triângulos em relação aos lados, seus lados, os comprimentos de cada um dos lados, e também a seus ângulos, os ângulos exatamente adjacentes a determinado lado. Agora a gente vai ver que também para outros segmentos dentro do nosso triângulo, a gente vai poder analisar uma semelhança entre triângulos, certo? A primeira propriedade é a propriedade das paralelas. O que fala a propriedade da paralela? Toda paralela a um lado de um triângulo, toda paralela a um lado de um triângulo, que intersecte os outros dois lados, vai determinar um novo triângulo semelhante ao original. Vamos ver geometricamente falando. Vamos lá. Pegar nosso marca-texto. Aqui eu tenho um triângulo, o triângulo ADE. E tem um triângulo maior, que é o ABC. Na nossa definição diz que toda paralela a um lado de um triângulo que intersecte os outros dois lados vai determinar um novo triângulo semelhante ao original. Que paralela é essa, professor? Olha esse segmento aqui DE. Concordam comigo que ele é paralelo a BC? BC, que é esse maior, esse segmento maior? E esse segmento maior ele não intersecta tanto o segmento AB como também o AC, ó. Vejam que tanto o segmento lado AB e o lado AC, os dois são intersectados pelo lado BC que está na horizontal. E se eu traçar uma paralela, que é exatamente esse DE, segmento DE é um paralelo a BC, então eu vou ter dois triângulos que são semelhantes. Onde vou apagar aqui tudo novamente. Vamos lá. Agora, para ficar melhor, esse meu triângulo ADE, ele é semelhante ao meu outro triângulo maior, ABC. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Isso o que me garantiu? Me garantiu a partir da propriedade das paralelas, onde eu tracei uma paralela, isso internamente a um triângulo. Eu tinha um triângulo maior, tracei uma paralela internamente a ele, e essa paralela, ela está tendo paralelismo com um dos lados desse meu triângulo maior. Só que esse lado do meu triângulo maior, ele intersecta tanto o outro lado como outro lado também do meu triângulo. Os outros dois lados do triângulo são intersectados por esse segmento que pode estar na horizontal, vertical. No nosso exemplo, ele está na horizontal, que é exatamente o segmento BC.
BC é paralelo a DE. E isso me afirma, e isso me diz que eu tenho dois triângulos semelhantes. Triângulo ADE com triângulo ABC. Certo? Essa é a nossa propriedade das paralelas. Agora a gente vai para outra propriedade, que é a propriedade das alturas. Lembrando novamente, pessoal, nessas propriedades a gente não está usando os lados mais, nem os lados e nem os ângulos, como a gente fez as semelhanças na aula passada, que a semelhança de triângulo a gente está analisando quanto ao lado e quanto aos ângulos internos. Agora aqui são propriedades em relação aos segmentos, outros segmentos. Vamos lá. Quando há semelhança de triângulos, não somente os lados são proporcionais, que a gente já tinha visto, mas a proporcionalidade ela se estende a todas as medidas do triângulo. Opa, de uma maneira já ficou maior, né? Agora, ela já se estende a todas as medidas do triângulo, notavelmente ao perímetro e à medida da altura. Vamos observar nossa figura para identificar isso, né? Vejam aqui, eu tenho um triângulo ABC, que é um triângulo maior. Ó, meu triângulo A, B e C é o meu triângulo maior. Tracei a altura, uma altura aqui relativa ao triângulo maior, que é o triângulo ABC, e vi que essa altura ela tem também proporcionalidades se eu traçar uma paralela, que é o DE novamente, ó, tracei uma paralela novamente, DE, e vi que ele tem uma relação de alturas aqui entre um e o outro. Ó. Aqui eu tive uma alturazinha menor, e essa altura maior é o H, o Hzão. E vamos chamar aqui de ponto P, esse ponto aqui que é da altura relativa ao meu triângulozinho menor. Vamos lá novamente recapitulando. Eu tenho um triângulo maior, que é o triângulo ABC, passo a altura relativa ao vértice A. Essa altura relativa ela vai ter um ponto, que é o ponto de intersecção, com o lado oposto ao vértice A, que é exatamente o ponto Q, aqui ó, nosso ponto Q. E eu vou traçar uma outra paralela internamente nesse meu triângulo. Siga o meu raciocínio, meu caminho. Vou traçar outra paralela no meu triângulo, que é a paralela DE. Traçando essa paralela, eu vou ter um novo triângulo. Um novo triângulo que vai ter uma alturazinha. Ó. Vou traçar novamente uma alturazinha, saindo do meu vértice A e indo para o cateto O, para o lado oposto. E esse lado oposto vamos chamar de P, certo? Aqui é o ponto P. Aqui o ponto P e aqui o ponto Q. O ponto Q foi a partir da intersecção da altura, saindo do vértice A, com um triângulo maior. O ponto P é o ponto de intersecção da altura que sai do vértice A no triângulo menor, certo? No triângulo ADE. Hzinho é a altura do triângulo menor e Hzão é a altura do triângulo maior. Vejam o seguinte, DE ele é paralelo a BC. DE é paralelo a BC, que eu já falei, que foi por isso que eu tracei essa paralela, exatamente para formar um paralelo com BC e a gente gerar mais um triângulo interno. Os triângulos ADE e ABC são semelhantes. ABC é o maior e ADE é o menor. O ADE foi formado por conta desse segmento paralelo ABC. Esse procedimento foi exatamente o procedimento da propriedade das paralelas, que a gente acabou de ver. Então, esses dois triângulos são semelhantes, de acordo com a propriedade das paralelas. Sendo AP igual a Hzinho, como eu falei, AP de A, a altura saindo do vértice A até o pontozinho P, ele tem medida Hzinho, e o nosso A aqui, o segmento A aqui, ó, A até Q, saindo do vértice A, altura novamente, saindo do vértice A e indo até um ponto que é de intersecção aqui no lado oposto, eu vou ter um Hzão. A altura ela tem medida Hzão. Nós vamos ter uma seguinte relação. Vamos ter que AD, vejam bem, AD sobre AB é igual a AE
sobre AC, que é igual a DE sobre BC, que é igual a H sobre H. Isso lembra de quê? Isso nos indica o quê? Que são proporcionais. Eu vou ter uma relação de proporcionalidade. E como será essa relação de proporcionalidade? Isso indica que AD, qual é o segmento AD? AD é essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui nossa caneta. AD é esse nosso segmento, ó. Esse segmento que vai daqui até aqui. Ele é proporcional a B. De AD, o nosso segmento AD é proporcional a AB. Do mesmo modo, o nosso segmento AE é proporcional a AC. Ó, proporcional. São dois segmentos proporcionais. E isso também nos garante que o segmento DE, D até E, ele é proporcional de B a C. E do mesmo modo, a nossa alturinha aqui, ó, nossa alturinha, H, é proporcional a H. A partir da propriedade das alturas, que é exatamente quando eu comecei a traçar essas alturas relativas e alturas internas nos nossos triângulos, primeiro eu apliquei, claro, a propriedade das paralelas para poder aparecer esses dois triângulos, e depois eu fiz alturas relativas. A partir disso, eu comecei a verificar que tem proporcionalidade entre os segmentos, os lados de cada um dos dois triângulos. E, consequentemente, também teve proporcionalidade em relação às suas alturas. H é proporcional a H. É isso que a propriedade das alturas nos indica. Que se eu tenho uma situação dessa, que eu tenho dois triângulos, onde um triângulo é interno ao outro e um dos lados do triângulo, no caso o lado do triângulo menor, é paralelo ao lado do triângulo maior, que intersecta os outros dois lados do triângulo maior, então eu posso dizer que a altura relativa ao mesmo vértice dos dois triângulos são proporcionais. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essas duas partes das consequências de semelhança de triângulos. Vimos que não se remete apenas a lados e ângulos. Vimos que agora também tem a parte de duas propriedades, que é a propriedade das paralelas, e a propriedade das alturas, que são os segmentos de cada um dos dois triângulos, e da altura também relativa ao mesmo vértice. Vimos que eles são proporcionais, eles têm uma proporcionalidade. Isso vai nos ajudar a resolver muitas questões nas nossas aulas de resolução de situações, problemas. Beleza, pessoal? Pois ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula e um forte abraço.